Bom dia pessoal, tudo bom? Aqui é Maxwell Rodrigues, o artista plástico. Estamos hoje aqui para dar continuidade ao capítulo 2 do e-book do audiolivro Arqueologia de uma Alma, o Guerreiro de Cristo, capítulo 2. Bom, estamos no ano de 1264. Eu, Jacques Molay, certo? Tinha essa aparência aqui, ó. Cabelos era um pouco castanhos, um pouco ruivo, certo? Meio escuro. E essa aparência aqui, certo? Então, 22 anos de idade. E era agora um soldado de Cristo. E um sobrinho de Cristo. Por que é ser sobrinho de Cristo? Sobrinho de Cristo porque nós fazíamos parte de um grupo de 50 pessoas que poderíamos governar os territórios templários. E se chegássemos a determinada idade, aos 55 anos, nos tornaríamos grão-mestre. As outras pessoas poderiam se candidatar, mas na nossa democracia só prevalecia a linhagem sagrada. Então, esse período muito bom da minha vida, aprendi a administrar, né, a parte. Eu tinha saído do mosteiro, já que sou um soldado, estava junto com meu pai, que nessa época já não era mais grão-mestre, né? O grão-mestre dessa época era o senhor Giuseppe Tagluber. Ele era uma pessoa maravilhosa, pacifista, aquele cara que ia para o campo de batalha, mas sabia respeitar o inimigo, né? Ele não queria, ele tinha uma bondade, uma ética extrema, entendeu? Então, era uma pessoa maravilhosa. E eu e mais um grupo de 13 amigos, né, que éramos os filhos do rei, da Escócia, da Suécia, da Turquia, da Inglaterra, de Portugal. Éramos preparados para administrar a ordem, certo? Nesse período eu conheci o filho do rei da Escócia, um jovem maravilhoso, nos tornamos amigos e a amizade foi recíproca. E nossa meta naquela época, os sobrinhos de Cristo, tínhamos como meta nossa meta era cuidar dos bancos. O que era bancos nossos? Naquela época o banco não era um prédio como esse que tem agora. Nós estávamos dividindo, né? Colocando em vários cestos nossos ovos. Então em nossos territórios nós estávamos procurando cavernas, ou então locais que a gente pudesse cavar, talhar na pedra cofres, e lacrávamos esses cofres e dentro dele enchíamos de ouro, prata e cobre, certo? E era necessário todos os prédios, todos os mosteiros, todos os castelos nos fazer uma prestação de conta anual do que tinha e das despesas previstas para o outro ano. Então aconteceu um fato inusitado. Estamos aí entrando no ano de 1265. E esse jovem filho do rei da Inglaterra foi visitar o Monsenhor, que eu falei no vídeo passado, a meu pedido e do meu pai, que era nessa época era o governador do nosso estado borgonês, para pedir a ele que passasse o relatório. Quando o jovem príncipe chegou lá, e também sobrinho de Cristo, chegou lá, o Monsenhor estava naqueles dias difíceis e agrediu o rapaz. Mas ele agrediu com muita força. E eu tinha aquele rapaz como meu irmão, já que meus irmãos não me tinham como irmão, né? E o que se passava com o Monsenhor é que ele também era sobrinho de Cristo. E ele não queria, achou que nós estávamos dando ordem, não. Era necessário cuidar do nosso patrimônio, né? E aí
Eu que já estava cheio de mágoas, parti para cima. Peguei a espada, fui lá visitá-lo e feri-lo seriamente. Não morreu porque a nossa medicina templária para a época era bastante avançada. Além de usarmos alquimia, tínhamos táticas de cirurgias e ele foi bem cuidado. Então meu pai, naquela época governador, junto com o grão-mestre Joseph, me mandou para a Líbia, né? Ou Núbia, ficava país vizinho ao Egito, que tinha a mesma cultura egípcia, né? A minha meta na Núbia era talhar o prédio. Todo o templo nosso representava o sagrado, né? Então, talhando aquela pedra na mão, eu iria aprender a cuidar do meu sagrado interno. Só que eu, como aqueles irmãozinhos que são evangélicos, que marcam ali a Bíblia, riscam, mas não entendem o amor próximo, eu só estava talhando, eu não entendi nada. Que talhar aquele templo significava talhar esse templo aqui, interno, minha energia quântica. Com o cinzel do bom senso, tirar de mim a minha ignorância, o meu ego, que era forte, certo? E agressivo. Nesse período, fui convocado a visitar as pirâmides do Egito. Por quê? Nas pirâmides do Egito, estavam guardados conosco, em uma das câmaras das pirâmides, a Arca da Aliança, a Arca de Moisés, certo? Imensa caixa de madeira de lei, toda forrada com placas de ouro. Dentro, as pedras da lei, toda escrita em egípcio antigo. Qual era a nossa meta? Traduzir aquilo para várias línguas, nós tínhamos vários tradutores. E eu me fascinei com aquilo. Então, chegando lá, junto com esse, havia vários livros. E havia uma estela. Estela era uma pedra egípcia, mais ou menos da minha altura, mais ou menos com 1,90 m naquela época, com toda de ouro, uma placa de ouro, escrita por Osíris, dando o caminho, a carta náutica de como chegar à América. E eu me fascinei por aquilo. Mas também, dentro desses escritos, haviam a magia branca, a magia negra, a alquimia. E eu comecei a estudar a vida de Salomão, do rei Salomão. E percebi que Salomão, para atingir o ápice do poder, ele fez magia branca, ritos crísticos e fez magia negra, ritos luciferianos. E eu comecei a me iniciar nos ritos luciferianos. Só que aconteceu uma coisa nesse período. Nesse período, eu também conheci a Cabala, né? E numa reunião da Cabala, incorporei o irmãozinho, que bastante revoltado, porque eu, na época romana, havia tocado fogo nele, né? A fogueira da Inquisição Romana aos cristãos. Eu me impressionei muito com aquilo, me choquei muito, mas eu estava muito magoado com a vida, por perder a minha amiga, a minha amada Maria, por perder minha mãe, e era uma verdadeira avalanche de sentimentos. Então, não me preocupei muito com aquilo. Mas aí, começamos a treinar, todos nós 13, né, a telepatia e a hipnose. E durante um estudo desse de hipnose e telepatia,
houve um estudo de regressão de memórias feito por nós. Então, eu fiz vários ritos egípcios. Então, eu me lembrei de todo o idioma egípcio antigo. Então eu fui a pessoa que estava, o irmão que estava administrando essa reunião, fez com que o idioma egípcio voltasse a ficar claro para mim na minha mente. Então eu comecei a estudá-lo, a traduzir e a criar os ritos egípcios.